Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, esta que é a disciplina aí que debate inclusive as desigualdades sociais, né? E hoje nós teremos a aula de número 25. O objeto de conhecimento, desigualdades sociais e o detalhamento, a segregação urbana e a desigualdade social, diversidade cultural e violência urbana. Ok, então, gente, vamos lá para a aula. Ok, então, gente, o que nós estamos vendo aqui? Vamos primeiro observar as fotografias. O que será que tem a ver segregação urbana com desigualdade social e o que isso tem a ver com diversidade cultural e violência urbana, né? Interessante. Vamos ver aí alguns dados. O que é a desigualdade social? Só para relembrar aí de alguns conceitos, a desigualdade social provoca a exclusão e limita o acesso de pessoas a oportunidades essenciais como a educação e saúde, e isso exagera, exacerba, né, a pobreza. Esse ciclo vicioso mantém as populações vulneráveis e marginalizadas, reforçando disparidades econômicas e sociais. E o que acarreta? Isso tudo compromete, então, o desenvolvimento igualitário e sustentável das comunidades, ou seja, se torna desigual esse processo de desenvolvimento entre diferentes comunidades. Nas cidades, as desigualdades sociais são evidentes na segregação espacial, onde bairros ricos coexistem, mas muito bem separados, com favelas. Então você já deve ter observado que as cidades têm diversas situações econômicas espaciais, não é isso? Quando as pessoas são relegadas a viver num lugar por conta da desigualdade social, elas são, na verdade, segregadas aí no espaço urbano, nessa análise que estamos fazendo. O acesso desigual, então, a serviços básicos como saúde e educação, além das oportunidades de emprego que são precárias, também exacerbam as disparidades. Então, esse acesso que não é igual nas áreas que são melhores, ali no sentido do desenvolvimento econômico, diferentes daquelas que são menos contempladas, vão aparecer também na disponibilidade ou indisponibilidade dos serviços básicos, né? Essa divisão desigual de acessos aprofunda a exclusão social e isso alimenta lá os ciclos de pobreza e também da violência urbana. E aí normalmente nós vemos aí nos jornais, né, nas notícias, que quanto mais pobre é determinada região, mais violência urbana acontece naquele território. E isso tudo faz parte, então, ou é resultado dessa exclusão, né? dessa divisão desigual que nós temos aí nos acessos aos diversos serviços. Quanto maiores são as diferenças de renda entre a população, maiores são as desigualdades em todos os campos de necessidades. Então, os campos de necessidades das cidades são muitos, não é isso? Nas cidades é onde se encontram aí todas as atividades. Se a gente for pensar nos setores da atividade, como o setor primário, secundário e terciário, tudo se finaliza, ou tudo inicia, ou tudo passa pela cidade. A cidade, então, é esse lugar onde as coisas acontecem, não é isso? Vamos lá adiante. São desafios urbanos entre cidade formal e cidade informal. A cidade formal é caracterizada por infraestrutura planejada e regulamentada. E aí, na cidade informal, nós temos uma infraestrutura adequada, né? Então ruas, saneamento básico e outros. Nós temos um planejamento urbano. Então, na cidade formal, antes de que a cidade se constituísse, ou um bairro, ou uma rua, uma avenida, tudo isso foi planejado. Nós temos também uma habitação regularizada, o que é diferente das ocupações impróprias, não é isso? Temos lá vários tipos de serviços públicos
Temos também as praças e outras áreas de recreação e de lazer, que são os chamados espaços públicos. Nós temos também desenvolvimento econômico e temos governança, ou seja, as atividades todas são governadas por alguém. Há um planejamento e há um gerenciamento. Essas características, então, da cidade formal garantem maior qualidade de vida. Além da qualidade de vida, garantem a integração social. E isso promove, na cidade formal, o desenvolvimento que é sustentável e é equitativo. Lembrando que essa palavra equitativo diz respeito aí à igualdade, não é isso? O que vem a ser o contrário da desigualdade. Se por um lado nós temos as cidades formais, do outro lado nós temos as cidades informais, tá? Vamos dar uma olhada nas características, então, deste modelo de cidade. A cidade informal é caracterizada por várias deficiências, tanto na infraestrutura como em serviços, e isso tudo resulta em condições de vida que são consideradas precárias. As principais características das cidades informais incluem, vejam só que nós vamos ver uma série aqui de características que são o antônimo, o contrário do que vimos lá na cidade formal. Então nós temos uma infraestrutura que é deficiente, nós temos habitação irregular, nós temos lá então a presença da ocupação irregular do solo, imprópria, não é isso? Nós temos a ausência do planejamento urbano, que é uma das principais características da cidade formal. Nós temos limitação nos serviços públicos também. Então, se há serviços públicos, eles ainda são limitados, não é isso? Nós temos transporte precário, até porque a infraestrutura para o transporte é precária. Nós temos muita presença da economia informal, ou seja, aquele tipo de economia que é feito ali nas barraquinhas, é isso? Que não geram empregos para outras pessoas, em que as pessoas estão ali por si, defendendo o seu ganha-pão. Tem também a vulnerabilidade social, e é lógico, isso é o resultado da somatória de todas essas deficiências. E quanto aos espaços públicos, eles são em número insuficiente, pelo fato daquele lugar não ter sido planejado, né? Não ter sido reservada ali uma área para um espaço público, para um espaço de lazer e de recreação. Essas características da cidade informal refletem a marginalização e a exclusão social, e isso tudo perpetua aí esses ciclos de pobreza, além de limitar o desenvolvimento sustentável. Vamos ver aqui, continuando com os desafios urbanos, o que vem a ser a autossegregação. Então, pessoas de alto e médio poder aquisitivo, que buscam segurança e tranquilidade na cidade, mudam-se para os famosos condomínios fechados, que os estudiosos chamam de ilhas de utopia. Por que é uma ilha de utopia? Porque é um lugar que está ali dentro da cidade, mas um lugar onde tudo está funcionando às mil maravilhas. Não há problema lá com saneamento básico, não há problema com violência urbana, não há problema ali de assaltos, não é isso? De trânsito descontrolado e outros. E aí, essas mudanças acentuam o que a gente chama de segregação social. E isso também reduz esses espaços urbanos públicos que são tomados por esses grandes empreendimentos imobiliários cercados. Observa só que se você andar aqui, se você conhece Manaus, você vai ver que além de nós termos vários condomínios, muitos deles estão em construção. Então, muitos mais vêm por aí. Vamos continuar aí falando dos desafios urbanos, agora sobre as moradias precárias. Então, o que são moradias precárias, né? São a formação de favelas, por exemplo, que são considerados aglomerados subnormais. Então veja, subnormais quer dizer que está aquém, abaixo do que seria um aglomerado normal. Isso acontece em várias cidades e elas são formadas lá por pessoas
de baixa renda. Então você já deve ter ouvido falar muito sobre as famosas invasões, não é isso? Então temos invasões que acontecem a todo momento nas grandes cidades e acontece também depois a desocupação forçada dessas áreas. Nós temos uma série de situações, como nós temos pessoas de baixa renda que vão para esses lugares, algumas outras pessoas se aproveitam desse sonho que essas pessoas têm de ter um terreno, de construir uma casa, acabam ali explorando, né, essa parte imobiliária num lugar invadido e negociando parcelas de terra que não são de suas posses, tá? Também há aí, nessas moradias precárias ou nessas regiões, condições inseguras de habitação. Insegura por vários motivos. Não é só de insegurança de andar nas ruas com tranquilidade, a insegurança do medo do assalto, mas há também a insegurança física desses lugares. Aqui, por exemplo, em Manaus, nós temos aí algumas regiões onde já tivemos ocupações impróprias, a construção de casas em lugares inseguros do ponto de vista físico, tá? Do ponto de vista geomorfológico, dentre outras características, que fizeram com que desabasse, por exemplo, paredes de terra em cima de algumas casas. E isso não é uma realidade exclusiva do Amazonas, já que eu citei aqui o exemplo de Manaus, mas nós tivemos outros lugares do Brasil onde tivemos desastres com um grande volume de pessoas, inclusive que perderam suas vidas por conta de estarem instaladas ali num lugar impróprio para habitação. Então, nos países pobres, e aí vejam só, continuamos a falar da desigualdade, esse é um problema, né? O das moradias precárias é um problema que se torna ainda mais grave. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, procurar aí sobre informações ou mesmo fotografias das favelas ao redor do mundo, você vai ver que nós temos alguns lugares da África onde temos grandes aglomerações urbanas em condições altamente precárias de sobrevivência, tá? Então há uma associação entre moradias precárias e, obviamente, uma classe econômica mais baixa da sociedade. Vamos continuar aqui com os desafios urbanos, agora falando da violência urbana. Então a violência urbana é um fator que atinge a todos os lugares do mundo, em alguma proporção, alguns lugares com mais violência, outros lugares com menos violência, mas são raros os lugares de que nós temos notícia que não há nenhum tipo de violência urbana, seja aqui, seja na Europa, seja na Ásia e assim por diante. Então a violência urbana atinge milhões de pessoas no mundo inteiro e faz muitas vítimas. Um dos sintomas da violência urbana é, sem sombra de dúvida, o medo das pessoas, assim como aquele sentimento de insegurança em toda a cidade. Eu, por exemplo, assistindo a alguns vídeos para formular essa aula, verifiquei lá o depoimento de algumas pessoas que andavam com mais que um celular. Um celular era justamente aquele possível de ser roubado. A pessoa já saía de casa preparada para que, se fosse assaltada, entregar um celular ali mais comunzinho, um celular mais antigo, e preservar ali o seu principal. Observem só que as pessoas já convencidas de que poderão ser assaltadas fazem esse tipo de prevenção, né? Se previnem dessa forma para não perder ali o bem que talvez esteja pagando em várias parcelas e que pode perder ali em segundos num assalto. Vamos adiante. Os bairros que são bem equipados, eles geralmente são os que menos sofrem com a questão aí da violência, né? Então, bairros que são mais equipados com infraestrutura urbana e segurança têm um índice muito menor de violência. Se a gente for pensar no antônimo disso, a gente vai ver então que as áreas
que são aquelas que são menos equipadas com infraestrutura urbana e segurança, são aquelas onde há um maior índice de violência. Então, se a gente pensar que as camadas mais pobres estão habitando lugares com menos infraestrutura, a gente vai facilmente entender por que há relação de violência com lugares mais pobres ou menos abastados. Se a gente pensar nos lugares ricos das cidades ou nos lugares onde nós temos maior infraestrutura, tanto urbana quanto de segurança, a gente vai ver que são lugares que temos propriedades lá de pessoas mais abastadas, com uma melhor situação socioeconômica, e daí essas pessoas têm ali a possibilidade de investir melhor na sua segurança. Além disso, esses lugares mais abastados também são habitados por pessoas que têm lá alguma influência social, muitas vezes até com os próprios comandantes de polícia ali, ou pessoas que são importantes na política local, e aí isso provoca, né, que nós tenhamos ali uma melhor vigilância no sentido da segurança. Inclusive tem lugares que são reordenados, as atividades são reordenadas, novas regras são impostas no que diz respeito à segurança, ao conforto ali, justamente por conta desse nível de pessoas que habitam esses lugares. Tudo bem? Então vamos lá adiante. A gente pode verificar que nós temos cidades, então, que são mais violentas no Brasil e nós temos cidades que são menos violentas. A gente vai falar agora sobre as 10 cidades mais violentas em nosso país. E aí tem um índice interessante aqui, vamos lá. Então, esse índice de mortes violentas intencionais, tá bom? Então, como que se fazem as estatísticas das cidades que são mais violentas, as que são menos violentas, não é isso? Aquelas que estão aumentando sua violência, as que estão regredindo, elas são feitas através desse índice que é o MVI, que é o número de mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes de uma cidade, tá bom? Então, esses números que nós vamos analisar são números de mortes violentas intencionais que ocorreram em cada uma dessas cidades, esse total que aparece aqui na tabela, a cada 100 mil habitantes, tá? Então vamos começar primeiro observando aqui, fazendo um reconhecimento da tabela, né? Esses dados são de um anuário que é publicado no Brasil sobre violência, tá? É um anuário de segurança pública, ele sai todos os anos, geralmente ele é publicado lá na metade do ano ali, julho, agosto, tá? E esse aqui que nós estamos vendo está se referindo aos números de 2023, se bem que aqui nessa tabela ele também traz números de comparação com o ano de 2022 para os mesmos dados. Então é assim, observem que nós temos aqui primeiro, na primeira coluna, os números de 1 a 10, então é da primeira à 10ª cidade mais violenta no Brasil. Aqui estão os nomes dos municípios, na segunda coluna, né? E aí nós temos o estado, os números para 2022, 2023, e nós temos aqui uma variação em percentual na última coluna, mostrando para a gente se de 2022 para 2023 esses números aumentaram, se permaneceram os mesmos ou se retroagiram, tá bom? Então a cidade mais violenta do Brasil em 2023 foi Santana, tá? Santana fica no estado do Amapá. Então Santana aqui é o nome do município, Amapá a unidade da federação, o estado. Em 2022, Santana apresentou 49,4 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. O mais impressionante nesses números de Santana aqui são que de 2022 para 2023, esses números passaram para 92,9 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. E a isso equivale a dizer que houve um aumento de 88,2%
no número desse MVI, ou seja, da violência, das mortes violentas intencionais, de 2022 para 2023. E isso é um número bastante significativo. Vamos observar aqui, em segundo lugar ficou Camaçari, na Bahia. Então, de 82,1 mortes, né, violentas intencionais de 2022, nós tivemos um aumento para 90,6, 10,3%. Jequié, na Bahia, também aqui em terceiro lugar, né, deixa eu marcar o Camaçari. Jequié, na Bahia, 88,8 em 2022, 84,4 em 2023. Houve aqui então um decréscimo, né? A violência diminuiu em número de mortes violentas intencionais. Aí nós já passamos aqui no número 4, ou em quarto lugar, para Sorriso, no Mato Grosso, e aí 70,5 para 77,7, o que teve também acréscimo, isso representou acréscimo de 10,3%. Simões Filho, na Bahia, marcar aqui Sorriso, Simões Filho, na Bahia, teve um decréscimo, né? Então de 87,4 diminuiu para 75,9. Feira de Santana, houve acréscimo de 68,5 para 74,5. Aí nós tivemos também aqui, nós temos entre as 10, Juazeiro, também na Bahia, né? Então nós tivemos acréscimo na violência de 2022 para 23, de 68,3 para 74,4. Maranguape, no Ceará, de 40,0 para 74,2 mortes violentas intencionais, o que representou 85,7% de acréscimo no número dessas mortes e no índice da violência. E depois nós tivemos ainda por fim aqui no nono e décimo, Macapá, no Amapá, e Eunápolis, né, isso, na Bahia. E aí também tiveram acréscimo, sendo que Macapá mudou um pouquinho, 1,9%, enquanto que Eunápolis aumentou aí 25%, tá? Então esses foram os índices que se referem às 10 cidades mais violentas do Brasil. Isso não quer dizer que nós estamos fazendo aqui, pelo fato da gente estar observando que o maior número de municípios entre os 10 é a Bahia, não é o estado da Bahia o estado mais violento, e sim o Amapá. Mas esses são outras espacialidades dessa análise que você pode verificar por estado, por região, lá no anuário, tá bom? E aí nós vamos a outro problema, e é o problema desse meu amigo que aqui está. É o problema do desemprego. Vejam só que eu estou empregado, mas estou exatamente como ele, bolsos vazios, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre desemprego, a gente vai entender essa situação. Então, gente, o desemprego é outro desses desafios que o urbano enfrenta no Brasil. Então, o que o desemprego causa nas cidades? Né? Se você está aí numa cidade, você vai ver que pessoas desempregadas, pessoas que deveriam estar trabalhando, que reúnem todas as condições para estarem trabalhando, estão bastante preocupadas em ter um emprego e conseguir ali sustentar as suas contas. Então o desemprego nas cidades intensifica a desigualdade social. Então, intensificando essa desigualdade social, também se intensifica a marginalização de grupos vulneráveis. E esses grupos vulneráveis são aqueles que, além de estarem desempregados, estão lá naqueles lugares impróprios para a ocupação, estão nas cidades informais, eles também estão sofrendo lá a segregação urbana, eles estão sendo alijados do acesso ali aos serviços básicos, não é isso? Então vejam que isso tudo é um ciclo de condições, de ações e de consequências dessas ações, mas não só das ações, como também das situações, das condições, onde tudo começou a ser gerado ali, o que inclui também as possibilidades de acesso à educação e saúde na formação dessa camada
marginalizada, que é desigual nas sociedades, tá bom? Esses são os grupos vulneráveis de que fala nosso autor. Então a falta de emprego, vejam só, compromete o acesso a serviços essenciais e oportunidades de desenvolvimento. E isso faz crescer a pobreza urbana. Vamos refletir um pouco no que está sendo dito aqui. Se você não tem emprego, se você não tem uma renda, talvez você não tenha, provavelmente, você não tenha acesso a serviços que são essenciais para o seu próprio desenvolvimento. Se você não tem um emprego que lhe dê ali aquele salário sagrado no final do mês para pagar um curso para o seu desenvolvimento pessoal, obviamente você não tem condições de se desenvolver e isso faz com que a pobreza urbana de determinada camada social se intensifique, tá? Então o emprego é importante por diversos aspectos, gente. Das pessoas lá que já têm as suas contas que tem que pagar e das pessoas também que estão planejando o seu futuro. Digamos que o emprego seja a condição básica para que a gente tenha o mínimo de renda para que a gente consiga administrar e tentar ali subir os degraus do desenvolvimento numa cidade. A gente pode observar também que o desemprego ele se apresenta de diferentes formas, assim como ele atinge a diferentes grupos, não é isso? Então não são todas as pessoas que estão desempregadas que são consideradas desempregadas, tá? Existem pessoas que não estando trabalhando, não estando lá no emprego formal, elas não são consideradas desempregadas. Vamos dar uma olhada num gráfico que nós temos aqui para entender um pouquinho melhor isso. Então, da população do Brasil, segundo as divisões do mercado de trabalho, isso aqui é de um relatório que foi publicado pelo IBGE ainda nesse ano de 2024, nós vemos que 101.830.000 pessoas do Brasil são considerados ocupados. Então nós fazemos aqui a correspondência da cor da legenda com essa maior fatia da pizza que está se apresentando, não é isso? Já os desocupados são aí cerca de 7.541.000 pessoas. E aí a gente tem essa fatia vermelha, que eu fiz aqui a interligação, que não é a pior das situações numéricas, também não é a melhor das situações numéricas pelo volume aqui do nosso gráfico. Então, fora da força de trabalho, nós temos aí cerca de 66.709.000 pessoas, e aí essa parte verde do nosso gráfico que mostra para a gente que é um dos volumes mais expressivos aqui dessa análise. E essa parte que restou, então, que diz respeito a cerca de 40.744.000 pessoas, elas dizem respeito às pessoas que estão abaixo da idade de trabalhar. E aí, nesse caso aqui específico, só para dar um exemplo do que a gente estava falando antes, elas não são pessoas que são consideradas desempregadas porque elas estão aí abaixo da idade de terem um emprego formal, não é isso? Vamos analisar aqui um outro gráfico e agora vamos verificar a comparação aqui da desocupação no Brasil, e aí falando de empregos, não é isso? Por grandes regiões. Lembrando lá que as grandes regiões são as regiões administrativas do Brasil. Aqui nós temos Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, na ordem da esquerda para a direita, excluindo-se aqui o número total que diz respeito ao Brasil, que é essa primeira coluna. Então, batendo o olho aqui, esse é o poder do gráfico, que nós também estudamos na geografia, nós vemos que o Nordeste é quem tem a maior taxa de desocupação no Brasil, não é isso? Isso entre as grandes regiões. A região que nos aparece aqui, salta aos olhos, com menos desocupação, é exatamente a região sul,
com somente 4,9%, é lá no comecinho do Brasil, considerando lá sul para norte, não é isso? Então é aquela região que ali agrupa os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Aí então, falando na região onde nós aqui, de nosso interesse, nós estamos incluídos, nós temos o norte, com 8,2%, depois nós temos o sudeste, 7,6%, e o centro-oeste aqui, com 6,1%. Observem, o sudeste não é nem a maior, nem a menor taxa de desocupação do Brasil. Estou frisando o sudeste pelo fato de que quando falamos de características industriais, econômicas, não é isso? Nós sempre ligamos o sudeste à área de maior desenvolvimento. Tudo bem, então? Gente, por aqui encerramos esta aula e a gente se vê numa próxima. Até mais!